Eu começo por cumprimentar o professor Eduardo Vera Cruz Pinto, também meu mestre, e o professor Barreto Menezes Cordeiro, que aqui personifica o Centro de Investigação de Direito Privado. Esta é realmente uma iniciativa a aplaudir, esta ponte com o mercado angolano. Cumprimento o Dr. Leonildo Manuel, o nosso ilustre investigador que representa o melhor que se tem feito nestas matérias, e queria saudar, no fundo, este debate sobre direito angolano, com juristas angolanos, que permite fazer uma ponte com o mercado angolano. Para mim, a título pessoal, é sempre um privilégio poder participar neste tipo de debates. Aprendo sempre muito, já comecei a aprender com esta intervenção inicial do professor Vera Cruz, como sempre, mas estou seguro que aprenderei muito mais com o debate que se seguirá. Aquilo que me pediram para discutir neste colóquio é um tema que eu diria enganador. O título é Órgãos de Fiscalização dos Bancos e Conflitos de Interesses. E eu digo que o título é enganador porque, como verão, há aqui algum equívoco sobre exatamente o que é um órgão de fiscalização, o que é que está aqui em causa. Eu começaria, no fundo, para recordar que o tema do governo das instituições de crédito é hoje, mais do que nunca, um tema central para todas as instituições, para o mercado, para o sistema financeiro como um todo e, obviamente, também para a economia que dele depende. A nível europeu, este tema do governo das instituições de crédito ganhou um palco sem precedentes na sequência da crise de 2007-2008 e acabou por estar na base de um sem número de iniciativas legislativas nas quais se destacou a famosíssima CRD4, que foi precedida num conjunto de relatórios, um conjunto de estudos, e que identificou os problemas verificados nas instituições de crédito. No fundo, os órgãos de administração, ou os órgãos de fiscalização, ou se quiserem, o governo das instituições de crédito não tinha sido só por si uma causa da crise que se iniciou em 2007-2008, mas aquilo que na altura se concluiu é que um adequado governo deste tipo de instituições teria seguramente permitido minorar as consequências daquela crise e não apenas para o sistema financeiro, mas para a economia como um todo. Alguns dos problemas que nestes relatórios foram identificados a nível europeu acabaram por se verificar também em Portugal. São famosíssimos os casos do BPN, do BPP, do Banco Espírito Santo, que deixaram marcas muito profundas na nossa economia. Em Angola, destacam-se problemas como o do Banco Espírito Santo Angola, a falência do Banco Mais e do Banco Postal, o Banco Angolano de Negócios e Comércio e, ainda mais recentemente, os problemas do Banco de Poupança e Crédito. E, enfim, eu diria que, independentemente agora dos pontos mais específicos de um ou outro mercado, aquilo que nós verificamos é que há um movimento transversal, há um movimento global no fundo, de reforma do governo das instituições de crédito. São muito conhecidos as iniciativas do Comitê de Basileia. A nível europeu temos também um sem número de iniciativas específicas. E, no fundo, o que é que têm em comum estas iniciativas? A ideia de que os órgãos de administração e fiscalização não estão a cumprir o papel que deles se espera. Não estão a cumprir o papel que é essencial à estabilidade do sistema financeiro. Em particular, espera-se que este tipo de órgãos, que estes órgãos desempenhem efetivamente o seu papel de liderança e de efetiva fiscalização. E por isso as iniciativas vão no sentido de transformar two friendly boards em leading and monitoring boards. No fundo, conselhos que são muito amigáveis, mas que não cumprem os seus papéis, por órgãos que efetivamente orientam, que efetivamente fixam a estratégia empresarial, os meios para a concretizar e que fiscalizam depois a atividade bancária para assegurar que tudo corre bem. Este não é um tema fácil, nem na prática, nem na teoria e muito menos na prática. Não é? Não basta ter boas regras nos livros, é essencial assegurar que essas regras são compreendidas pelos agentes económicos, é necessário consolidar a percepção de injuntividade destas normas e, sobretudo, afastar um sentimento de impunidade que vai frequentemente associado à sua inobservância. Isto mesmo já foi aqui também sublinhado pelo professor Vera Cruz, ainda que numa dimensão mais ética do que de estrita legalidade, mas que no fundo a tal ideia de que é difícil educar os banqueiros.
em Portugal, e tanto quanto sei também em Angola, as dificuldades são sentidas por cada pessoa que participa no governo destas instituições e que precisa de corresponder àquilo que se espera dela. E depois, num segundo nível, são sentidas coletivamente pelos órgãos de administração e de fiscalização no qual cada uma dessas pessoas se integra. E a um terceiro nível, são sentidas pelas autoridades de supervisão. Aquelas que são chamadas depois a compreender e a assegurar que essas instituições são adequadamente administradas e fiscalizadas. Ora, de acordo com a minha experiência, as maiores dificuldades são sentidas ao nível dos administradores não executivos e dos órgãos de fiscalização. É um tema que eu tenho discutido em diferentes contextos com diferentes instituições de crédito em Portugal, com o Banco de Portugal, ora, umas vezes contra o Banco de Portugal, outras vezes a pedido do Banco de Portugal, mas que tenho, enfim, tido aqui alguma oportunidade de discutir. Agora, para compreendermos as dificuldades que se sentem a nível dos administradores não executivos ou de um órgão de fiscalização, nós temos que compreender o todo. Temos que compreender o todo no qual se integram estas duas peças. Isto é um puzzle. E temos que compreender como é que se articulam as diferentes peças do puzzle. Temos de compreender que há um específico equilíbrio interorgânico entre os diferentes órgãos da instituição e que é desse equilíbrio que resulta a capacidade e autodeterminação da pessoa coletiva, da instituição de crédito, no mercado. E em particular temos que recordar que a fiscalização não é uma tarefa estanque de um só órgão. Antes, pelo contrário, é uma tarefa partilhada por diferentes órgãos, considerando as consequências próprias de cada um, mas também a sua necessária articulação. E é isso que vamos agora ver. Eu costumo usar um exemplo, há muitos anos que ando a usar um exemplo que eu acho que, se me permitem dizer, acho que é particularmente feliz. O Banco de Portugal costumava usar nas suas apresentações sobre este tema círculos concêntricos, onde no fundo explicava que para que o sistema funcione é necessário que o Conselho de Administração, que é quem está no centro, cumpra o seu papel. E depois temos um segundo círculo que seria o órgão de fiscalização. E um terceiro círculo que seria o auditor externo. E depois um quarto círculo que seria o Banco de Portugal. Ou, se quiserem, passando para o mercado angolano, o BNA. Ora, eu tenho dito que esta imagem não é particularmente feliz. Eu acho que é mais fácil pensarmos nisto como um castelo de cartas. No primeiro nível do castelo de cartas temos o Conselho de Administração. Se ele não cumprir adequadamente as suas funções, o órgão de fiscalização também não vai funcionar. E por isso a ideia é que o órgão de fiscalização assegure que o primeiro nível de cartas efetivamente funciona, não é? Que está lá e que é sólido. E em cima do órgão de fiscalização podemos falar no revisor oficial de contas, ou se quiserem no mercado angolano o auditor externo ou o perito contabilista que é membro também do Conselho Fiscal. E no topo está a autoridade de supervisão. Mas a autoridade de supervisão não vai conseguir fazer nada se os órgãos da sociedade não cumprirem os seus papéis. E por isso a primeira coisa que a autoridade de supervisão tem que assegurar é que eles cumprem efetivamente esses papéis. Porque a menos que saibam levitação, sem esses níveis do castelo de cartas, isto vai cair tudo. Como caiu em um sem número de casos. Vejamos então o papel do órgão de administração na fiscalização dos bancos. O ponto de partida é a compreensão do modelo de governo, da instituição como um todo, não é? Perceber no fundo como é que se articulam as peças do puzzle. O tal equilíbrio interorgânico que dá vida à instituição. Recordar que em Angola, tal como em Portugal, todas estas instituições são sociedades anónimas e enquanto sociedades anónimas têm necessariamente um modelo dualista. Não há modelos monistas. Há um modelo dualista sempre em que temos uma articulação específica entre um órgão de administração e um órgão de fiscalização, que depois, enfim, essa relação interorgânica depois pode conhecer diferentes modulações. E por isso, neste contexto, esta articulação, nós não podemos sobrevalorizar o princípio da separação de funções de administração e fiscalização, que é típico de sistemas como o alemão, o italiano, o português e também o angolano. O primeiro fiscalizador é, necessariamente, o Conselho de Administração, com o qual se articula depois o órgão de fiscalização no sistema angolano, o Conselho Fiscal. Já agora, deixem-me só dizer, eu não sei exatamente o que é que está em cima da mesa em termos de reforma da Lei das Sociedades, mas eu espero que não cometam o erro infantil do nosso legislador de 2006, que multiplicou os modelos de governo das sociedades anónimas, onde já tínhamos um problema de compreensão do mercado, que tínhamos aqui um modelo tradicional português com mais de 100 anos,
e passámos a ter um modelo germânico ao lado do nosso modelo tradicional, e depois em 2006, como se isso já não fosse complicado o suficiente, levámos com um modelo alegadamente anglo-saxónico, mas que de anglo-saxónico não tem nada, é mentira, e por isso isto torna-se tudo uma grande confusão e ninguém percebe nada disto, e toda a gente escreve, mas ninguém se entende sobre isto. E por isso eu espero que mantenham a boa solução da lei das sociedades comerciais de ter uma estrutura clara, um conselho de administração, um conselho fiscal e temos aí dentro do conselho fiscal o tal perito contabilista. Depois tem uma duplicação com o auditor externo, é menos feliz, mas em Portugal também tivemos isso até há pouco tempo para as sociedades cotadas. Mas enfim, espero que pelo menos não se deixem enganar por esta nossa solução de 3 modelos lado a lado que ninguém se entende por cá. Dito isto, quando falamos de fiscalização, temos de começar necessariamente pelo órgão de administração. As competências de administração são necessariamente um órgão coletivo, neste caso. Em Angola também, apesar da liberdade da lei das sociedades comerciais, nos bancos, imagino que seja sempre um conselho de administração atendendo à sua dimensão, e por isso podem delegar funções, há regras nos avisos do banco do BNA para delegar funções, etc. Mas há uma regra fundamental, que é, independente de haver ou não delegação de funções, seja num ou mais administradores, seja numa comissão executiva, seja em estruturas administrativas, a verdade é que o Conselho de Administração é o primeiro responsável pelos destinos da sociedade. E por isso, se delegar competências, tem de assegurar que essas competências são adequadamente desenvolvidas, porque ele, em última análise, será sempre o responsável pela forma como essas competências são desenvolvidas. No fundo, está aqui aquilo que se tem teorizado como sendo o princípio da responsabilidade global, ou responsabilidade coletiva, se quiserem. Os administradores são coletivamente responsáveis pelos destinos da instituição, independentemente de qualquer delegação de competências. E daqui resultam 2 vetores fundamentais. O primeiro é um dever de mútua vigilância dos administradores. Os administradores, havendo delegação, têm de fiscalizar mutuamente o cumprimento têm de fiscalizar mutuamente o cumprimento das funções que tenham sido delegadas. E o segundo vetor é que há determinadas matérias que, pela sua importância central, não podem ser objeto de delegação. São indelegáveis. E, desde logo, também não podem ser postas em causa pela constituição de sociedades filhas que desenvolvam parte da atividade da instituição. Tipicamente, o que é que se tem reconhecido no debate internacional? Como sendo matérias indelegáveis. Ponto 1, planeamento estratégico. Ponto 2, organização interna. Nomeadamente os sistemas de informação, a gestão de riscos, o controle interno, a auditoria interna. Ponto 3, o preenchimento dos cargos de direção. E ponto 4, a fiscalização da atividade da sociedade ou do grupo. Ora, a nível europeu isto acabou por ficar expressamente previsto na lei, com a CRD4 que já referi há bocado, e isto depois teve reflexos no nosso regime geral das instituições de crédito, em especial no artigo 115A e seguintes. Em Angola, os avisos do BNA 1 e 2 de 2013 identificam muito claramente algumas matérias que são indelegáveis pelo Conselho de Administração, e muitíssimo bem. Explica, por exemplo, a definição da estratégia de negócio, a definição da estrutura orgânica e funcional, a adoção de medidas dirigidas ao cumprimento de deveres de informação, a concepção, avaliação periódica e revisão dos sistemas de informação, aqui se inclui o sistema de gestão de riscos, o sistema de controle interno, incluindo o compliance, o sistema de auditoria interna, a fixação de critérios de classificação das operações relevantes e depois a aprovação dessas operações relevantes, muitíssimo bem. A aprovação das medidas destinadas a prevenir conflitos de interesse e transações com partes relacionadas e a aprovação do Código de Conduta da instituição e ainda a política de remunerações. Ora bem, esta proibição de delegação é dogmaticamente enquadrada na fiscalização que é desenvolvida pelo Conselho de Administração como um todo. E este papel do coletivo depende de todos e cada um dos membros do Conselho de Administração. E por isso é importante termos presente que no cumprimento das funções todos e cada um dos administradores, sejam executivos e não executivos, têm um acesso irrestrito a toda a informação da sociedade e do grupo, podendo aceder a quaisquer documentos e interpelar quaisquer funcionários ou membros dos órgãos sociais, com vista ao esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente tenham. Esclarecidas as dúvidas que tenham, e concluindo pela existência de uma irregularidade, devem reagir para salvaguardar os interesses da instituição. Notem, aqui
tende a haver, e eu notei isso no projeto do BNA de governação corporativa, que há, e também nos atuais avisos do BNA, uma centralidade do administrador não executivo, e em particular o administrador não executivo independente. Deixa-me só partilhar um exemplo português. No caso do Banco Espírito Santo, quando caiu o Banco Espírito Santo, houve uma série de problemas que foram alegadamente diretamente causados por uns administradores, pelo CEO e pelo CFO, responsável pela área financeira. E os outros administradores executivos vieram dizer: eu não tenho culpa, eu não posso ser responsabilizado, porque isto foi praticado noutro pelouro. Era pelouro de outro administrador, não era o meu pelouro. Ora, isto no fundo leva-nos aqui à questão, que é, os executivos têm um dever de vigilância, tanto ou mais intenso que os não executivos, em tudo aquilo que não seja o seu pelouro, bem como dentro do seu pelouro na estrutura administrativa. E por isso, dizer que isto não é do meu pelouro não desresponsabiliza ninguém. E por isso, por vezes, nós centramos nos não executivos e esquecemos que os executivos também têm um papel importantíssimo na fiscalização da atividade da instituição. O órgão de fiscalização, o Conselho Fiscal, sempre foi muito incompreendido na história. O professor Barreto Menezes Cordeiro dizia há bocado muitíssimo bem que sem compreendermos a história nós não compreendemos o direito privado, e este é um bom exemplo de como é preciso olhar para o desenvolvimento histórico do Conselho Fiscal para percebermos as suas dificuldades ao longo de cento e muitos anos de história. Houve uma série de iniciativas em Portugal para revitalizar o órgão de fiscalização, umas mais bem-sucedidas do que outras, mas a ideia que eu gostaria de sublinhar aqui é que o Conselho Fiscal está vinculado à fiscalização da administração da sociedade como um todo. Não apenas legalidade ou não apenas uma apreciação formal. No fundo é uma fiscalização que é não só repressiva, a olhar para trás para aquilo que já aconteceu, mas é também uma fiscalização preventiva, ainda antes dos atos serem praticados, havendo indícios de que eles serão praticados, havendo um risco de virem a ser praticados, o Conselho Fiscal tem logo que agir, tem que antecipar a prática de atos que considera danosos e evitar a sua produção. Mas não é uma atuação de cariz meramente formal, é também de mérito. Toda a história e enquadramento sistemático do Conselho Fiscal vem nesse sentido, a ideia de que ele serve para acompanhar a administração e perceber se a administração está a fazer bem ou mal o seu papel, e não estando a atuar bem, tem que tomar as medidas necessárias para forçá-la a atuar bem. Lembre-se que estes dois órgãos têm necessariamente de se articular entre si. E se houver asneiras, se houver problemas, o Conselho Fiscal não tem poderes para corrigir esses problemas por si. O máximo que ele pode fazer é forçar a administração a corrigir os problemas. E por isso ele tem que assegurar que o Conselho de Administração cumpra efetivamente o seu papel e que corrija os problemas eventualmente existentes. E por isso tem que verificar a legalidade da administração, a regularidade da administração, a economicidade e a adequação. Os dois primeiros são critérios formais e os segundos são critérios materiais, de mérito, perceber efetivamente se aquelas são ou não são as melhores opções para a instituição. Ora, e novamente, o Conselho Fiscal, sendo um órgão coletivo, depende da atuação dos seus membros. E aqui há também problemas frequentemente verificados na prática dos bancos, com os quais eu tenho interagido, é que frequentemente os membros do Conselho Fiscal não conseguem ter acesso à informação. O Conselho de Administração não lhes dá informação, recusa-se a dar informação ou dá informação errada, recusa que eles falem com os funcionários, recusa que tenham acesso direto a determinados documentos, seguramente recusam frequentemente a ter acesso, por exemplo, ao servidor onde estão todos os registros informáticos da instituição. E ora bem, vamos lá ser claros, os membros do Conselho Fiscal têm um acesso irrestrito a toda a informação da sociedade, podem aceder a toda e qualquer informação, todo e qualquer documento, todo e qualquer registro informático ou não, contactar com qualquer funcionário para esclarecer qualquer dúvida que tenham. E devem, detectando uma irregularidade, provocar a intervenção do coletivo e a articulação interorgânica necessária à correção do problema, mas se o coletivo não agir corretamente, então eles têm meios para reagir individualmente com vista à promoção da regularização da situação.
Uma palavra final. Eu já imagino que já esteja para lá do meu tempo. Não, ainda estou bem, ainda estou bem. Muito bem. Tenho aqui mais 2 minutos, acho que estou bem dentro do meu tempo. Espero não estar a falar demasiado rápido. E uma palavra final, no fundo, para dizer que estes papéis do órgão de administração e fiscalização, eu já agora não falei aqui, mas já agora deixem-me só dar uma nota adicional, tudo isto se cruza com o papel também do perito contabilista e do auditor externo, que são chamados a fiscalizar as contas, e que têm uma relação muito próxima com o órgão de fiscalização. Deixem-me só recordar que, a nível europeu, não é bem assim, por exemplo, no Reino Unido, e seguramente não é bem assim no sistema norte-americano, mas a nível europeu, o revisor oficial de contas, ou se quiserem, estes peritos contabilistas, o auditor externo, surgiu sempre como um órgão auxiliar do órgão de fiscalização. Onde o órgão de fiscalização, como o nosso Conselho Fiscal em Portugal, que vem desde 1867, ou o seu congénero alemão, ou italiano, ou francês, tinham dificuldade, não tinham a perícia técnica para fiscalizar as contas, e então precisavam aqui de um perito contabilista para essa dimensão mais técnica de acompanhamento das contas. E então ele surge como um órgão auxiliar do órgão de fiscalização. Porquê que isto é importante recordar isto? Porque olhando para o projeto do BNA relativo à governação corporativa, vejo que a função de fiscalização, ou se quiser, de fiscalização da revisão legal de contas, a fiscalização do auditor externo, estão a pensar atribuir esta função a um comitê de auditoria. Deixem-me só recordar que esta função em Portugal foi atribuída, e bem, foi um aspecto positivo da reforma de 2006, nem tudo correu mal em 2006. Esse papel foi atribuído ao órgão de fiscalização, foi atribuído ao Conselho Fiscal. E bem, porque se repararem, no sistema angolano da Lei das Sociedades Comerciais, o perito contabilista é parte do Conselho Fiscal e por isso há ali um controle endoconciliar dentro do Conselho Fiscal sobre aquilo que faz o perito contabilista. E o parecer do perito contabilista é incorporado no parecer do órgão de fiscalização, no parecer do Conselho Fiscal, daquilo que estudei do sistema angolano. Ora, esta articulação é boa, é importante e é fundamental, porque o próprio Conselho Fiscal tem funções de fiscalização contabilística. E não faz sentido nenhum que um comitê de auditoria que é designado pelo Conselho de Administração, que é quem produz as contas, vá controlar o controlador. Porque no fundo vão ter o auditor externo controlado pelo próprio Conselho de Administração. Não pode ser. Não pode ser. O auditor externo tem que ser completamente independente do Conselho de Administração para poder, com independência, dizer ao Conselho de Administração quando ele fizer asneiras e dizer isto não está bem e tem que ser corrigido. Mas se ele estiver dependente do Conselho de Administração, o Conselho de Administração diz-lhe, como diz tantas vezes na prática, é verdade, o meu amigo, ou faz aquilo que eu digo, ou para o ano não estás cá, ou não te contratarei outros trabalhos, ou não te pagarei o mesmo para o ano, etc. E por isso é preciso acautelar este risco, que é fundamental, e por isso eu humildemente sugeriria que talvez fosse melhor apostar no Conselho Fiscal. Dito isto, as obrigações que são imputadas, seja ao Conselho de Administração e aos seus membros, seja ao Conselho Fiscal e aos seus membros, seja ao auditor externo ou ao perito contabilista, têm uma variável intensidade em função das circunstâncias concretas. A ideia de que, em princípio, estão vinculados a um controle mais geral, que se torna mais intenso ou pormenorizado, mais crítico, perante situações de crise ou motivos de suspeita. Por isso pode dizer-se que os administradores e fiscalizadores podem, em circunstâncias normais, basear-se na informação que é disponibilizada pelos executivos, pelos sistemas de informação que tenham sido implementados pelos demais órgãos sociais, mas verificados determinados sinais de risco ou motivos de suspeita, intensificam-se os poderes e os deveres e por isso devem questionar-se as habituais fontes de informação, realizar-se mais inspeções com acrescido sentido crítico, apontar o dedo e pôr o dedo na ferida, procurar fazer um juízo independente e apontar caminhos para a sua solução. As situações de conflitos de interesse são aquele exemplo, o melhor exemplo
em que há uma intensificação das obrigações de todos os órgãos sociais. E por isso com um potencial de responsabilidade contraordenacional e civil muito mais acrescido. E para fechar, balanço. Espero que ninguém tenha adormecido até agora. E o balanço é o seguinte. Temos diferentes órgãos que são chamados a desempenhar diferentes tarefas no quadro de uma fiscalização que é interorgânica. Estamos perante atuações em camadas, ou se quiserem os tais níveis do castelo de cartas, em que vários órgãos analisam os mesmos problemas, mas com diferentes pontos de vista e de acordo com diferentes competências. Mas isto significa que se sobrepõem uns aos outros? Significa, por exemplo, que o órgão de fiscalização se pode imiscuir no espaço próprio de atuação do órgão de administração? Eu diria que a melhor maneira de olhar para isto é partir de uma matriz de análise em que dividimos a atuação de cada órgão em 3 partes. Atividade cognitiva, ou seja, conhecimento da informação. Atividade valorativa. Como é que avaliamos esta informação? E atividade reativa. Como é que se reage se detectarmos problemas? Ora, os diferentes órgãos sociais têm diferentes competências legais no quadro de cada uma destas competências. Eu vou agora simplificar e dizer: os administradores executivos e não executivos, os membros dos órgãos de fiscalização e o perito contabilista e o auditor externo têm potencialmente acesso à mesma informação. A avaliação dessa informação, agora vamos distinguir por um lado os membros do órgão de administração e fiscalização e o auditor externo do outro lado. Mas os membros da administração e da fiscalização, em princípio, olham para a informação e avaliam a informação de acordo com critérios mais ou menos idênticos. O auditor externo procura fazer uma análise de legalidade e regularidade contabilística e por isso é um juízo diferente, não é? É uma coisa diferente. Costumo dar o exemplo do Titanic. Imaginem que vão dentro do Titanic a caminho do iceberg que aparece lá ao fundo e o comandante vai ali ao volante e claramente não vai a cumprir o seu papel porque senão não chocariam com o iceberg. Os membros do órgão de fiscalização apercebem-se disso. O que é que eles têm que fazer? Têm que correr para a cabine de comando, gritar com o comandante e exigir que ele mude o rumo do navio, da instituição, para evitar chocar com o iceberg ou pelo menos evitar as maiores consequências danosas. O revisor oficial de contas, ou se quiserem, o auditor externo, não. O auditor externo tem que verificar se as contas dão uma imagem fiel e apropriada da situação da sociedade, da instituição. E por isso, se detectarem o iceberg, eles... Diga, estou a acabar o meu tempo. Vou mesmo acabar, 1 minuto. Se vir o iceberg, então não tem que gritar com o comandante. Tem só que olhar para as contas e ver. As contas mostram claramente o iceberg. Mostram que pelo caminho que está a correr o navio vai bater e quais é que vão ser as consequências? Sim, mostra. Então sentam-se no convés e continuam a ouvir a música lá dos violinos como aparecia no filme. Ora bem, e por isso a diferença está nos meios de reação. O Conselho de Administração é o comandante, tem que desviar o navio para evitar colidir com o iceberg. O órgão de fiscalização tem que gritar com o comandante para que ele mude o rumo. E o auditor externo tem que assegurar que as contas dão uma imagem fiel e apropriada da situação da sociedade. E por isso é aqui que está a diferença, é nos meios de reação. Todos se articulam entre si e não se confundem uns com os outros. Bom, dito isto, espero ter ajudado a compreender esta questão ou ajudar aqui à discussão. Fico à disposição para a discussão que aí vem. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui a discutir convosco. Muito obrigado.